Bora, fiel, últimas informações do Corinthians que enfrenta daqui a pouco, às 4 horas da tarde, o Vitória fora de casa, jogo difícil. O Timão terá alguns falcos, porém terá o trio de volta aí, Memphis e Origarro no ataque como titular. Comenta seu palpite, deixa seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Coringão, nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Alívio ou tensão, tudo vai depender do resultado do próximo jogo do Corinthians. Corinthians embarcou nesta sexta-feira para encarar o Vitória em Salvador neste sábado, com baixas e novidades. A boa notícia é que Carrijo e André Ramalho viajaram com o grupo e podem voltar ao time. Os dois terminaram o trabalho de transição, treinaram durante a semana normalmente com o grupo. E o Timão também conta com o retorno de Gustavo Henrique, que cumpriu suspensão na última rodada. Só que Dorival Júnior também terá dor de cabeça, a começar pelo gol. O Gus Souza ficou em São Paulo para tratar uma luxação no ombro e é desfalque certo. E o Felipe Longo deve ser o substituto. O Timão terá outras duas ausências, só que por suspensão. Mateuzinho e Michael, que levaram o terceiro amarelo, estão fora. O Corinthians vem de um triunfo sobre o Galo na última rodada, que deu ânimo à equipe, mas a situação na tabela ainda preocupa. O Timão é o 11º colocado com 36 pontos, 5 de diferença do adversário deste sábado, o primeiro na zona de rebaixamento, Vitória. No confronto entre as equipes no primeiro turno, deu empate sem gols em Itaquera, mas no Brasileirão do ano passado, o Timão saiu de Salvador com o resultado. É o que lembra o volante Breno Bidon. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil. Ano passado a gente conseguiu ganhar lá de virada, foi um jogo também muito difícil, jogo na arena também. Então acredito que vai ser um grande jogo, um jogo de bastante duelo, e quem errar menos vai sair com a vitória. Bora, rapaziada, bora falar do Corinthians que encara o Vitória neste sábado lá no Barradão. Já falei a semana toda, né? Jogo dificílimo pelo momento do Vitória. O Vitória talvez seja o time do momento. Tá todo mundo olhando pro Vitória para saber o que o Vitória vai fazer a partir de agora, depois de ter vencido o Santos, depois de ter vencido o Bahia, depois de ter esboçado uma reação de deixar o Z4 e com isso empurrar alguém lá para dentro. E aí pode ser o Santos, pode ser o Galo, pode ser o Inter. Corinthians e Grêmio estão um pouquinho acima, mas ainda não atingiram uma pontuação de escapar. Então, por isso, existem os seus riscos. E o Corinthians, vejam só, encara justamente esse Vitória. Nesse embalo, no Barradão, onde o Vitória, por exemplo, venceu o Bahia do Rogério Ceni, que está brigando pelo G4. Então, o jogo é extremamente perigoso. E com problemas. Sem o Gus Souza, que realmente, como a gente previa, não treinou a semana toda, teve uma luxação e por conta de uma precaução, ele não joga nessa rodada, provavelmente volte na rodada seguinte, mas o Felipe Longo será o titular no gol. E com dois desfalques difíceis de repor. O Mateuzinho na lateral direita e o Maicon no meio campo. Eu sei que o torcedor vai torcer o nariz por causa do Maicon, mesmo ele tendo marcado o gol da vitória no último jogo. Tem uma galera que não curte muito, né? Mas eu acho que ele tá jogando bem com o Dorival, é um titular absoluto, é um capitão do time, então assim, não tem como não sentir esse desfalque. E na lateral direita o Mateuzinho, aí sim, aí a gente tá falando de um baita desfalque, porque o Mateuzinho vive uma grande fase. Com exceção daquele jogo contra o Santos, que ninguém jogou bem, o Mateuzinho tem agregado muito em cruzamentos, em assistências, até gol andou fazendo aí recentemente. E não tem reposição, simplesmente não tem um substituto. Vai ter que improvisar. Meu medo é que na prévia tá o Félix Torres. E é justamente sobre isso que eu queria falar com você. Dorival Júnior, não sei se você tá aí na concentração, assistindo conteúdos, acho que não, né? Mas vai que algum assessor passa para ele, né? Olha a minha pretensão, né? Não é essa a ideia aqui do vídeo, tá? Até porque eu respeito muito o Dorival, conheço o Dorival e tenho certeza que ele está trabalhando lá com as possibilidades que ele tem. Mas vamos colocar de uma maneira diferente, né? Não para eu aqui cagar a regra e dizer o que o Dorival tem que fazer. Ele sabe muito bem como escalar o seu time, imagino eu. A minha ideia aqui é fazer um exercício e dizer para vocês que não devemos nos surpreender caso isso aconteça. Será que eu posso antecipar o que vai acontecer? Não é informação, é uma mera leitura de uma situação que pode existir diante de todas essas dificuldades. Vamos apelar para a pranchetinha aqui? Vocês sabem quem está de volta, né? O André Ramalho.
André Ramalho está de volta. Só que o André Ramalho está de volta depois de um período interessante aí, cerca de um mês, fora por conta de um estiramento na coxa. Então, a minha ideia para esse jogo é um esquema de 3 zagueiros. De 3 zagueiros, tá? Você mantendo o João Pedro Tchoca no time, que pode fazer aqui uma cobertura pelo lado direito, tá? Já vou te falar quem vai ser esse ala aqui. Você já deve imaginar. Mas o Dorival treinou com o Félix Torres. E ele pode improvisar o Charles, como ele já fez também. Então, Félix Torres ou o Charles correm por aqui. Mas eu tenho uma ideia melhor. João Pedro Tchoca fazendo essa cobertura pelo lado direito, podendo até servir como um lateral muitas vezes, tá? Mas ele é um terceiro zagueiro. O Gustavo Henrique, titular do time, e o André Ramalho. Ou o contrário, se você quiser. André Ramalho na sobra, com o Gustavo Henrique aqui. Pode escolher. Matheus Bidu na ala pela esquerda. Meio de campo, Ranieri, Rodrigo Garro e Breno Bidon. Na frente, Memphis e Yuri Alberto. Tá? Esse é o time do Corinthians. Tá, Chico, mas quem é esse ala pela direita? Tá caindo de maduro, gente. José Martínez. O Martínez está voltando para o time e ele está numa previsão dentro de uma linha de 4 em que esse lateral aqui é o Félix Torres ou o Charles, e aí você tem o José Martínez por aqui junto do Ranieri, do Bidon e do Garro. Seria uma linha de 4 normal, como uma escalação corriqueira. Minha sugestão é você colocar aqui um terceiro zagueiro, até porque o André Ramalho está voltando de lesão, então você tem uma tranquilidade a mais para ele. E vamos lembrar, o André Ramalho, quando volta para o Brasil, né, quando ele chega no Corinthians, ele numa linha de 3 ele sobra, jogou muita bola no segundo semestre do ano passado. Depois, quando precisou a linha de 4, ele se atrapalhou um pouquinho. Mas eu acho que o André hoje é titular, ao lado do Gustavo Henrique, a questão não é essa. A questão é que ele voltando de lesão e priorizando o momento do Tchoca, você manteria os 3. Tchoca, Ramalho e Gustavo Henrique. Tô errado? Na ala direita, o Martínez. Vocês lembram do Martínez muitas vezes caindo pela direita, atacando o espaço, o corredor? Ele tem muita força física. Ele tem uma característica de lateral de poder fazer o vai e vem. Ele é marcador, ele pode chegar à frente. É esse o cara. Num sistema de alas, você pode colocar ele por ali. Sabe qual outro cara que funcionaria muito bem nessa função aqui? André Carrilho. O que vai acontecer com o André Carrilho? Ele está voltando depois de quase 3 meses parado. Foi relacionado e pode ser que ganhe alguns minutos. Então você já tem até uma troca no segundo tempo para dar minutagem para o André Carrilho, jogando exatamente nessa função. Se o André Carrilho tivesse assim, 100%, jogando todos os jogos, ele seria esse cara. Eu não teria nenhuma dúvida. Eu deslocaria o Carrilho pela direita, colocaria ele no corredor, porque ele ia fazer essa função. Mas o Martínez é até melhor, porque ele tem mais vigor físico. Ele é mais jovem que o Carrilho e ele consegue fazer o aspecto defensivo, ir e subir, né, subir e voltar com mais frequência. O Carrilho, ele joga mais nessa faixa do campo, no setor ofensivo. Pode marcar também, mas ele tem mais qualidade para entregar daqui para frente. Mas no segundo tempo, dependendo das circunstâncias, você já tem essa troca. Tira o Martínez, bota o Carrilho, pronto, tá resolvido. Martínez, Bidu, Ranieri, Garro e Bidon, Memphis e Yuri Alberto. Eu acho que esse é o time, até por jogar fora de casa, pelo contexto do jogo, por ser o Vitória, por ser no Barradão, pela necessidade de pontuação, pelo Martínez estar voltando, pelo André Ramalho estar voltando, pelo Carrilho estar voltando, ficar no banco, entrar no segundo tempo. Gente, esse é o esquema. Eu não sei se ele vai fazer isso. Talvez ele vá na bola de segurança, naquela ideia de que não, vou de linha de 4 aqui e tal, vou botar o Félix Torres ali, até para dar uma chance para o Félix Torres, que eu até já conjecturei com vocês durante a semana, né? Tem o Transferban envolvido, um jogador que está meio, né, escorraçado praticamente no elenco, lá ninguém mais quer saber, ninguém mais escala, torcedor não quer ver, daqui a pouco um jogo fora de casa, você bota o cara ali na lateral, o Dorival já defendeu ele em alguns momentos, nas atuações dele na lateral, pô, daqui a pouco você recupera o cara e o Corinthians faz dinheiro com ele, recupera o investimento, talvez, né, na cabeça do treinador isso aconteça, mas, cara, eu acho arriscado nesse momento da temporada você fazer testes, você fazer experimentos, você rifar alguns jogos.
existe aquela máxima, né, desse elenco do Corinthians escolher algumas partidas. Não é hora. Não é hora. Porque assim, se vacilar diante do Vitória, o Vitória vai passar por cima. E o Vitória tá babando para sair desse Z4. E a chance deles é agora, porque o Santos tem uma tabela dificílima. O Santos vai pegar o Botafogo no Rio no final de semana. Se o Santos tropeçar e o Vitória pontuar, se o Santos perder e o Vitória só empatar com o Corinthians, ele já passa e sai do Z4 e coloca o Santos. Então o Vitória ele vai querer ganhar esse jogo. Ele tá desesperado, então não dá para brincar. Não dá para você, eu vou de Félix Torres, eu vou de Kaká, eu vou de Charles. Aí eu temo pelo que pode acontecer. Mas, vamos lá, né? Não vamos falar só de coisa ruim ou de perspectiva ruim. É o segundo jogo consecutivo que o trio Garro, Yuri e Memphis irá jogar. Olha, isso é inédito. A gente está falando de um segundo jogo em que Garro, Yuri e Memphis estarão em campo. E vocês sabem que aumenta muito a chance de uma vitória quando os três estão em campo. No ano passado, inclusive, o Corinthians venceu lá. Acho que foi gol do... Acho que o Yuri e o Memphis fizeram gols nesse jogo. Fez parte daquela reta final, né, naquela sequência fantástica em que o Memphis, o Yuri e o Garro simplesmente destoaram no Brasil. Eles arrebentaram. Pode ser que a gente presencie a mesma coisa a partir de agora. Esses três tendo sequência, eu não tenho dúvidas. Pode não ser nesse jogo contra o Vitória, mas eles vão conquistar muitos pontos para o Corinthians, porque eles resolvem jogos. Sabe o que a gente fala de Pedro e Arrascaeta no Flamengo, por exemplo? De Flaco Lopes e Vitor Roque, com exceção desse último jogo, né? São caras que ganham jogos. E o trio Garro, Yuri e Memphis, eles ganham jogos para o Corinthians. Então, o alento é esse. Tem esse probleminha na lateral, probleminha na ausência do Maicon. Do Maicon dá para resolver. E no caso do Mateuzinho, mais ainda. Porque aí você acomoda todo mundo, volta o André Ramalho, 3 zagueiros, 2 alas, meio campo técnico e robusto e a dupla de ataque. Você concorda ou eu tô viajando? Comenta aqui. Vitória e Corinthians. Quesada, como que o Corinthians vai para Bahia enfrentar o Vitória, que é o primeiro na zona de rebaixamento? Exatamente, de avião. Acredito que vai de avião. Senão não vai chegar a tempo. Tem treino hoje. A gente precisa acontecer o treino para saber, né? A situação também do goleiro aí, do Hugo, né? Que o Hugo ficou fora aí de alguns trabalhos, se ele vai ter condições ou não. Se não tiver, entra o Felipe Longo, que entrou num dos jogos aí, também numa situação muito parecida com a do Carlos Miguel, né? Agora, vamos rapidamente contar uma história aqui. O Vitória foi um dos times que o Corinthians bateu no ano passado naquela arrancada histórica, né? Lembra? Que o Hugo Souza falha numa saída, lembra? Lembra disso? Foi 4-2 aquele jogo, né? 4-2, né? Foi 4-2, Gui? Foi 4-2 aquele jogo, que inclusive contou com um trio que jogou muito bem, né? O Memphis, o Garro e o Yuri Alberto. Esse é um jogo direto de rebaixamento, né? Se o Corinthians vencer esse jogo aí, ele dá um passo gigantesco para precisar de mais 2 vitórias e não correr mais nenhum risco. Sormani vai ver esse jogo com a camisa do Corinthians amanhã. Nossa Senhora! O Santos interessa muito. Interessa muito a vitória do Corinthians pro Santos. Tem que ganhar amanhã, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Você vai assistir o jogo lá no Miguel. Você vai torcer pro Corinthians amanhã? Claro que vou, óbvio. O Santos é tão safado. É um time tão sem vergonha. É um time tão vagabundo que nos obriga a torcer pro adversário. Vai ter que torcer pro Corinthians. Claro, vou ter que torcer pro Corinthians. Em condições normais, o que você faz? Você torce pro Vitória, certo? É lógico. Óbvio. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que torcer pro Corinthians. Vou ter que torcer... O Memphis, o Garro, Yuri. Porra, o Yuri. Nossa, o Yuri pra fazer uns 8 gols. Time provável, tá? Felipe Longo no gol. Puxa vida, eu vejo aqui o Félix Torres, me dá uma... Troca esse GC aí, ô. Me dá um negócio aqui, ver o nome do Félix Torres, tá? André Ramalho, Gustavo Henrique e o Matheus Bidu. O Mateuzinho tá fora, tá? Tá suspenso. Mas aí ele pode colocar Charles ou Hugo também ali improvisados na lateral direita. Eu vou ser sincero, eu prefiro Charles, o Príncipe Charles, do que o Félix Torres, mas tudo bem, isso é uma outra história. A gente elogiou o futebol equatoriano, mas o Félix Torres não dá para elogiar, né? Meio campo, Ranieri, Martínez, Bidon e Garro. E no ataque, Memphis e Yuri Alberto. Cara,
É praticamente o que o Corinthians tem de melhor, né? Tirando o Mateuzinho aí que não vai poder jogar. Tá certo. Então não adianta Bom, reclamar. Corinthians ganhando esse jogo dá uma bela de uma aliviada, né? Dá uma aliviada, sim. Depois tem outros jogos que o Corinthians tem chance de ganhar. Eu, sinceramente, acho que o Corinthians não vai correr nenhum risco agora. Precisa jogar um jogo, né? E precisa ajeitar esse time para um duelo importantíssimo que vai ser contra o Cruzeiro. Antes das semifinais contra o Cruzeiro... Tá longe ainda. Tem jogo contra o Cruzeiro também pelo Campeonato Brasileiro. Então isso que eu falei, Então é que bom tem que chegar já lá resolvido pra esse jogo. É isso. Entendeu? Aí eu vou de Corinthians. Vamos lá, 1-0. palpites, meu 1-0. querido Fábio Sormani. 5x0 Corinthians. Puta, não, Sormani, 1-0 tá bom, velho. 0x0. Já estão marcando aí pro nosso... Não. Então tô brincando. Eu acho que esse jogo vai ser 2x1 Corinthians. Não quer perder o bolão, né? Ela mudou lá. Não, pra não perder o bolão. 2x1 Corinthians, 2 gols, um do Yuri Alberto, outro do Memphis. 0x0. Tá marcando aí, Mick Jagger? Ah, vai dormir, pô. Tá. Que sabe? 1-0 Corinthians. 1x0 pro Corinthians. 2x1 Vitória. 2x1 Vitória. Eu vou ficar com o palpite do Sormani, porque eu não arrego. 5x0 pro Corinthians. Jura? Você falou? Não falou? Falei. Eu vou ficar com o seu palpite. 5x0 pro Corinthians. Pronto, pode voltar lá pro... Já querem palpitar Vitória e Palmeiras e Vitória agora? Não, isso daí é legal. Palmeiras e Cruzeiro. Esse é legal de Palmeiras e palpitar Cruzeiro depois, agora? não? Não, esse daqui a Tá pouco. bom, já então. Já. Eu tô rindo aqui porque, olha o nível. Meu pai me mandou uma taróloga que prevê. Tem aí Mas vídeo. previu o quê? Mas tem vídeo, não? Tem? Tem, meu. Pra Palmeiras e... Bom, é isso, fiel dia de jogo aí. Soltando um videozinho pra vocês na parte da manhã já pra deixar todo mundo atualizado. Cara, a gente tá aí com 36 pontos. Só de pensar que era pra gente estar com muito mais, cara. Se não fosse os vacilos dentro de casa, alguns jogos, né, fora de casa aí que os caras andaram em campo. Claro que a gente não vai vencer todos os jogos. Se a gente fosse vencer a maioria dos jogos, a gente tá brigando pelo título lá em cima. Mas, cara, era pra gente estar ali com uns 44, 45 pontos já, tranquilo. Só pensando na semifinal da Copa do Brasil, mas os caras resolveram dificultar. Então, 36 pontos. Tem alguns times ali com jogo a menos. Tem o Ceará com jogo a menos. Tem o Atlético Mineiro com jogo a menos que pode empatar com a gente. O Ceará pode ultrapassar. O único time que pode ultrapassar a gente em número de pontos é o Santos ali beirando a zona de rebaixamento. Cara, não importa se a gente for vencer o Vitória, vai, entre aspas, ajudar o Santos. Aí o negócio é vencer. Eu, pelo menos, eu não vejo isso. Vai ter que prejudicar o Santos, vamos torcer pra perder. Não, eu nunca torço pro Corinthians perder, sempre pra ganhar. Cara, se empatar é um ponto importante. Então, cara, o Santos pegou o Botafogo fora de casa. Pra mim é uma derrota quase certa pros caras aí. Imagina o Santos na Série B com o Neymar, cara, voltando à Série B. Então, vamos aí, cara. Time tá começando a encorpar, tá começando a voltar os caras, André Ramalho, André Carrilho, que deve começar no banco, né? Tá sem ritmo pra caramba. Mas eu tô confiante na vitória de hoje. Vamos ver como esses caras vão se comportar, né? Se eles vão querer jogar bola, se eles vão andar, se eles vão fazer corpo mole. Toda vez é sempre a mesma coisa. Os caras perdem um jogo fora de casa de forma vergonhosa, andando. Aí vem na coletiva, vem na entrevista ali pós-jogo. Não, a gente vai conversar no vestiário pra se cobrar, não sei o que lá. É sempre o mesmo papo. Mas vamos ver, né? Então é isso, deixa o seu like, se inscreve no canal, palpite nos comentários. Então até o próximo vídeo, ó. Valeu, é nóis!